Fala internet, fala curiosos! Será que o risco inerente às stablecoins realmente se justifica? Será que as moedas estáveis são realmente manipuladas? Veremos isso nesse vídeo. Vamos lá! Em primeiro lugar, vamos começar com aquelas questões sobre as reservas de Tether. Essa é talvez uma das maiores questões que pairam sobre os mercados de criptomoedas. A gente precisa ressaltar que o Tether tem estado sob um escrutínio dos mais intensos nos últimos 2 anos. Isso porque ele vem sendo investigado pelo Procurador-Geral de Nova York. Essa investigação foi iniciada por causa das perdas potenciais da Crypto Capital Corp. De qualquer forma, depois de mais de 2 anos investigando o Tether, a agência de Nova York decidiu fazer um acordo. Para muitos, isso pôs fim a todas as preocupações que pareciam existir sobre a medida judicial que estava sendo iniciada. Ao aceitar esse acordo, as autoridades dos Estados Unidos estavam efetivamente reconhecendo isso. Então, em março desse ano, teve aquele atestado oficial de reservas Tether, que foi emitido pela Moore Cayman, que está entre as 20 maiores empresas de auditoria do mundo. Esse atestado mostrou que a stablecoin Tether foi efetivamente e totalmente garantida. Havia ativos suficientes no banco para cobrir saques. Algumas pessoas podem ter questionado isso, pois disseram que não era uma auditoria completa. Mas, novamente, nenhum dos outros emissores de moedas estáveis fez isso. Isso inclui o USDC ou o Gemini. Atestados mais simples de suas reservas foi o que todos eles fizeram. Bem, aí vai uma opinião minha, mas eu suponho que essas grandes empresas de auditoria não têm experiência em auditar emissores de stablecoins. Então, quando se trata desses riscos potenciais dos eventos de liquidez, eles estão certos em dizer que isso nunca foi testado. Mas a gente também pode dizer que o que foi testado é a liquidez dos bancos tradicionais. Vimos em inúmeras ocasiões com que facilidade esses bancos falidos se conformam. Vimos isso na crise financeira de 2008, vimos isso na Grécia, no Chipre. Isso ocorre porque os bancos estão inerentemente subcapitalizados. Tudo isso por causa do modelo de reserva fracionária em que nosso sistema bancário atual é construído, principalmente o americano. A questão é que em um sistema de reservas fracionárias, os bancos têm menos capital para apoiar os saques do que as moedas estáveis. As moedas estáveis são totalmente garantidas, enquanto os bancos mantêm apenas uma fração dos depósitos, e os bancos são inerentemente instáveis. Portanto, nesse cenário, as moedas estáveis estão muito mais adequadas para atender os requisitos de saques em massa do que a maioria das instituições financeiras. As stablecoins também se tornaram muito mais confiáveis aos olhos das autoridades. Em primeiro lugar, você deve considerar o fato de que a Coinbase acaba de listar a USDT, o Tether. E a Coinbase é uma empresa que está listada na Bolsa de Nova York. Eu não acho que eles teriam feito isso se houvesse alguma preocupação atual com o Tether. Também tem havido adoção em massa dessas stablecoins e de sua tecnologia por vários serviços financeiros e empresas bancárias nos Estados Unidos. Por exemplo, a Visa vai fazer sua liquidação das transações em USDC. E que tal esse anúncio aqui de que a Signature Bank está se integrando com a tecnologia da Circle? Essas empresas não estariam fazendo isso caso tivessem alguma preocupação em torno de alguma pressão regulatória que poderia estar por vir. E embora possa haver algumas preocupações com sua liquidez, no Fed de Boston, o vice-presidente, que fica abaixo do Jerome Powell, disse que deveríamos dizer sim para as moedas estáveis e que não há necessidade de temê-las. Enquanto o banimento das stablecoins é um risco só por parte dos chineses, eu duvido que teria algum impacto, principalmente por um simples fato. É uma moeda estável, descentralizada, que é emitida em uma plataforma de código aberto. Você não pode bani-la, a menos que desligue completamente a sua internet. E mesmo assim, no momento em que você ligar, as pessoas começarão a fazer transações novamente. Então eu acho que essa narrativa envolvendo a China é realmente um pouco exagerada. Foi um exagero quando eles baniram as criptomoedas em 2017 e desde então. E o mesmo pode ser dito para qualquer país que esteja pensando em banir uma criptomoeda. E isso inclui as stablecoins. Ok, então essa é a minha visão do suposto risco existencial que as stablecoins representam. Mas existem ainda preocupações de que as impressões de stablecoins estejam afetando os mercados de criptomoedas. Mas isso é verdade? Se tem uma coisa que chama a atenção da mídia cripto, é a impressão de moedas estáveis.
Sempre que houver uma grande quantidade de Tether sendo impressa, contas do Twitter e artigos de notícias estão cobrindo como se uma bomba inevitável estivesse chegando. Eles consideram que essas novas moedas estáveis serão usadas pelas chamadas baleias para comprar bitcoins e, portanto, aumentar seu preço. E no que diz respeito a essas impressões, elas estão em alta esse ano. Na verdade, a única impressora que eu acho que está vencendo o Tether é a que o Jerome Powell está usando no Fed. Mas e aí? As impressões de stablecoins têm algum impacto no preço? Bem, como eu sou um cara que gosta de pesquisar, eu geralmente gosto de me apoiar em pesquisa. Existem 2 artigos acadêmicos que tentaram estudar o impacto dessas impressões no mercado de criptomoedas. O primeiro é esse estudo do Richard Lyons e Ganesh Viswanath. Esse estudo analisa o impacto no preço sobre as criptos imediatamente após a emissão de uma grande quantidade de moedas estáveis. Basicamente, eles usam análise estatística para encontrar um impacto agregado em vários períodos de emissão diferentes. Aqui a gente consegue ver os resultados das análises deles. À esquerda, você tem um impacto no mercado de Bitcoin. E à direita, você tem um impacto no mercado de Ether, o Ethereum. Como a gente pode ver, no caso do Bitcoin, na verdade houve uma queda no preço do Bitcoin após essas emissões. No caso do Ether, houve uma queda inicial do preço, embora as coisas tenham melhorado depois disso. No entanto, a relação não é forte o suficiente para que os autores do artigo possam concluir que realmente existe um impacto nos preços. E aqui citando a conclusão dos autores, eles dizem que não encontramos nenhuma evidência sistemática de que a emissão de moedas estáveis afete os preços das criptomoedas. Outro artigo que podemos dar uma olhada é este do Blockchain Research Lab. Ele é muito mais abrangente e usa mais dados, além de analisá-los em mais pares de criptomoedas. Quanto aos resultados, eles são um pouco menos diretos. Os resultados diferem de acordo com a moeda estável que eles estão analisando. Por exemplo, nas 24 horas imediatamente anteriores a uma impressão de Tether, é possível ver retornos anormais positivos. Isso parece até contraintuitivo, pois a criptomoeda não pode ser comprada com USDT a menos que tenha sido emitido o USDT. Algumas das outras moedas estáveis que são menores na lista, como o HUSD da UOB e o BUSD da Binance, aparecem com uma reação positiva no preço após o evento de impressão. Outra coisa que também é bastante contraintuitiva é o fato de que o tamanho dos retornos não são afetados pela quantidade de moedas estáveis que estão sendo impressas. Portanto, com base nessa informação, os autores concluem que esses períodos são resultado de arbitragem entre as várias moedas estáveis e descoberta de preços de mercado mais ampla. É claro que alguns de vocês podem ter observado o aumento nos preços após uma impressão de Tether e usar isso como uma informação para confirmar a sua afirmação. Seria como se as pessoas que compram Bitcoin na expectativa do preço subir em uma impressão de Tether são as que estão empurrando o preço para cima. Notícias de impressão de Tether impactam mais os preços do que o uso do USDT realmente comprando criptomoedas. As moedas estáveis se tornaram um ecossistema de 100 bilhões de dólares por uma razão. Elas são capazes de fornecer liquidez em uma alternativa feroz que é realmente melhor do que todas as qualidades do dólar americano, sem suas limitações. Eles também se tornaram imensamente populares para os usos no protocolo de DeFi. As stablecoins também estão transformando as finanças tradicionais à medida que são usadas por redes de pagamentos e bancos. É claro que essa popularidade vem com uma grande quantidade de céticos. Muitos políticos e autoridades veem o crescimento das stablecoins como um risco para o dólar americano. Eles alegam estar desconfortáveis com as suas reservas e terem dúvidas se elas podem resistir a um evento de saque em massa. Como eu mostrei, as moedas estáveis acabam que podem fornecer mais liquidez do que os bancos e instituições financeiras reais em uma crise. Eles têm atestados completos das reservas que mantêm em seus livros. Sim, não é uma auditoria completa, mas até onde eu sei, o Fed também nunca foi submetido a uma auditoria completa. Existem riscos com as moedas estáveis. Claro que existem. Não há como saber o que um governo pode decidir arbitrariamente da noite para o dia. A China parece ser bastante consistente em sua postura errática em relação a criptomoedas. Se o objetivo for atacar o Tether, pode criar uma crise de confiança nele. No entanto, eu não acho que seja provável. Como vimos em várias ocasiões,
Você não pode proibir uma criptomoeda e me surpreende que as pessoas ainda tentem fazer isso. E como eu mostrei, a afirmação mais ampla de que as impressões de moedas estáveis impactam o mercado não parece ser confirmada pelos dados. Existem relações estatísticas fracas que, na verdade, fazem menos sentido do que a hipótese. Portanto, ao contrário da maioria, eu não tenho medo de moedas estáveis. Na verdade, estou bastante otimista quanto ao impacto delas no mercado. Esse é particularmente o caso quando se trata das redes, dos protocolos, em que as moedas estáveis são emitidas. Existem alguns deles, mas o predominante no momento é o Ethereum, claro. Mas eu sou bastante otimista com o Ethereum e até o mantenho no meu portfólio. Bom, eu vou manter os olhos no progresso dessas moedas estáveis. E vocês, estão preocupados com as moedas estáveis? Vocês acham que a conspiração sobre o Tether foi posta de lado? Usa aqui os comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e até o próximo.